Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. O tema de hoje, então, como falado, é o cristão e a raiva. Um tema bastante importante. Afinal, nós temos nossas emoções, nós enfrentamos adversidades em nossa vida e que muitas vezes nos tiram do sério, nos acendem a raiva, nos acendem, então, a ira. E como agir com isso, com este sentimento que está em nós, sem prejudicar o testemunho da nossa fé, da nossa vida cristã? É sobre isso que nós queremos falar no dia de hoje. Que Deus possa abençoar este nosso momento de estudo, o qual nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você que está aí ouvindo, participando conosco deste estudo através desse vídeo. Quem de nós nunca ficou com raiva? O cristão pode ficar com raiva? O que o cristão ganha com isso? Veja, existem situações na vida que nós, então, ficamos com raiva. Acende em nós a ira. Talvez alguém até pudesse dizer, eu não fico com raiva. Mas quando analisarmos a nossa vida, nós percebemos que nós realmente ficamos com muita raiva. Muitas vezes por coisas simples. Por exemplo, o pão caiu com a manteiga virada para baixo. O ônibus que não chega para irmos à escola ou ao trabalho. O vizinho que resolveu acordar cedo e animado, num pleno sábado, e colocar o volume do seu som às alturas. A água que acaba no meio do banho. A toalha de banho que você esqueceu lá no quarto. São situações que muitas vezes nos deixam ali com uma
um sentimento de raiva, mesmo que por um momento. O que deixa você com mais raiva? O que provoca em você este sentimento de fúria? O que é raiva? Nós temos que, então, entender o que é raiva. A raiva é definida como um violento acesso de ira, com fúria, desespero, aversão e ódio. A raiva, ela é inerente ao ser humano. É impossível não sentir raiva em algum momento da vida. A raiva é um instinto que não é bom e nem é ruim. O que pode ser bom ou ruim é a forma de dar vazão a este instinto. Então, todo ser humano, em algum momento, vai sentir raiva de alguma coisa. Mas como extravasa este sentimento? Como extravasa esse instinto? Nós temos alguns exemplos. Imagine que você visse alguém maltratar o seu avô ou o seu filho. Você certamente sentiria muita raiva daquela pessoa e tomaria uma atitude para proteger o seu ente querido. Veja, nesse caso a raiva te levou a lutar contra a injustiça, e lutar contra a injustiça não é pecado. É plenamente saudável, tanto para a emoção quanto para a vida espiritual. Nesse caso, a raiva levou você a procurar justiça em favor do próximo. O pecado seria se você omitisse ajuda diante de alguém injustiçado. Agora, imagine outra situação. Você leva uma fechada no trânsito, fica com muita raiva da imprudência do outro motorista. Como você vai dar vazão a esta raiva que você está sentindo? Muitos arrumam briga por tentar tirar satisfação. Nesse caso, sim, é pecado extravasar a raiva, pois essa é uma situação em que a raiva deve ser contida, pois se ela for colocada para fora de uma maneira inadequada no momento errado, pode se tornar algo ainda pior, prejudicial ao próximo e prejudicial até mesmo para a própria pessoa. Por isso, sentir raiva é uma situação incontrolável ao ser humano, pois ela faz parte do instinto humano, assim como sentir fome, sentir sede, sentir sono. O pecado não está no sentir, mas no controlar adequadamente ou não a raiva. Quando a pessoa não controla de forma adequada e extravasa, então, a raiva em ações que prejudicam o próximo ou que difamam o nome de Deus, então sim, acontece o pecado. Você não escolhe sentir raiva ou não, mas você pode escolher o que faz quando sente raiva. As atitudes e ações é que determinarão se você está lidando adequadamente com a raiva. O pecado não é sentir raiva, mas é fazer uma escolha errada a partir do sentimento da raiva. Então nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que agiram de forma errada a partir do sentimento de raiva. Por exemplo, Caim ficou com raiva de Abel. E o registro está em Gênesis 4, versículos 1 a 10. Caim, depois de ver que a oferta de Abel foi agradável a Deus, sentiu inveja e raiva do seu irmão. A sua raiva se transformou em ódio. O que Caim realizou, extravasando a sua raiva, foi o primeiro assassinato da Bíblia. Agora, veja, o que Caim ganhou com isso? O que será que ele aportou com isso para a sua própria vida? Outro exemplo é o exemplo de Saul. Saul ficou com raiva de Davi, está registrado em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 5 a 12. O rei Saul, quando ouviu as mulheres aclamando os feitos de Davi, sentiu raiva e ódio, e Saul tentou matar Davi. O que Saul ganhou com isso? Ora, nada. Judas também ficou com raiva de si mesmo, da sua própria atitude. Judas, depois de ter traído a confiança de Jesus, sentiu raiva de si mesmo. Sua fúria se transformou em desespero. E com isso, Judas tirou a sua própria vida.
O que Judas ganhou com isso? Veja, queridos, quando não trabalhamos adequadamente a raiva, nós podemos cometer pecado contra algum dos mandamentos de Deus, em especial contra o 5º mandamento, que diz para nós: não matarás. Por isso devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo e em seu corpo. Mas devemos ajudá-lo a favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Esta é a explicação que Martinho Lutero nos dá no Catecismo Menor referente ao 5º mandamento, que devemos colocar o temor e o amor a Deus no controle da nossa vida. E, portanto, não permitir que os nossos instintos extravasem e dominem nossas ações. Por isso, quando Deus nos controla, nós também saberemos controlar a nossa raiva. Nós não seremos livres dos sentimentos de raiva. Nós os sentiremos, mas saberemos agir adequadamente. E conforme nos orienta Martinho Lutero, na explicação do Catecismo, saberemos que é importante não causar dano ou mal algum ao nosso próximo e em seu corpo, mas ajudá-lo sim e favorecer a ele em todas as suas necessidades corporais. Nós temos alguns exemplos bíblicos também de como lidar com a raiva. Veja a lição deixada por Davi nos Salmos. Ele disse, falando de seus inimigos, no Salmo 109, versículo 9, diz assim: fique órfão os seus filhos e a sua esposa viúva. Muita gente fica com vergonha de ler isso na Bíblia, mas na verdade essa passagem é um desabafo de Davi diante do Senhor. E devemos sempre lembrar que os inimigos de Davi não estavam simplesmente fazendo intrigas com Davi. Eles queriam literalmente matar Davi, aniquilar Davi. Mas repare que no começo do mesmo salmo, Davi diz assim: o Senhor, a quem louvo, não fique indiferente, não fiques indiferente. Davi não agiu em cima da raiva. Ele pediu ao Senhor que fizesse justiça. Mesmo sendo rei sobre Israel e general de guerra, Davi não tomou a justiça nas suas próprias mãos, mas entregou-a nas mãos do Senhor. O que nós podemos aprender desta lição que Davi nos dá? Nós podemos aprender que confiar no perdão de Cristo, naquilo que Cristo nos dá, é o melhor remédio para controlar a nossa raiva. Consequentemente, nós iremos demonstrar amor para com o nosso próximo. O amor de Deus nos motiva a amar o nosso próximo, inclusive aqueles que nos ofendem e que nos causam raiva. Na história do bom samaritano, nós vemos que o amor venceu a raiva, o ódio, a inimizade entre dois povos que eram inimigos entre si. Outras orientações a respeito deste tema nós podemos ler em Romanos, no capítulo 12, versículo 20, também em Mateus, no capítulo 5, em Romanos, no capítulo 12, versículo 21, e também em Mateus, no capítulo 22. São muitas orientações que a Bíblia tem a nos dar para que nós possamos, então, controlar os instintos que são naturais em nós mesmos. É muito fácil, queridos irmãos, alimentar raiva, ódio de algo ou de alguém. O que ganhamos com isso? O que vai acrescentar em nossa vida se a raiva dominar as nossas ações? Absolutamente nada. A palavra de Deus, que nos une com Ele mesmo, também nos dá força para olhar e viver em amor e perdão em relação ao nosso próximo. Buscando forças em Cristo, nós poderemos viver em união e em comunhão. Por isso, quando sentir raiva, antes de agir por impulso, pense bem, mantenha calma e tenha a atitude de um cristão redimido pelo perdão de Cristo. Eu quero deixar aqui para vocês alguns passos para controlar a nossa raiva. Estes passos são orientações dadas pelo Felipe Moura, que é psicanalista e especialista na Bíblia hebraica, no Velho Testamento. O Felipe Moura escreve o seguinte, que nós devemos
orar ao Senhor. Esse é o primeiro passo. Ore ao Senhor em voz audível. Veja, é importante verbalizar o que você sente. É importante você desabafar, extravasar aquilo que você está sentindo. E Deus convida você a deixar sobre Ele todas as suas cargas, tudo aquilo que faz peso no seu coração. Para isso, Deus nos deixou a oração. Por isso, se aproxime de Deus em oração. E na oração, tome um lugar em que você estará sozinho e que você terá segurança para falar de uma maneira audível, que você mesmo está ouvindo, tudo aquilo que você está sentindo no momento. Extravase isso. Fale isso ao Senhor. Não tente esconder nada do Senhor, mas seja claro e sincero nos seus sentimentos. Afinal, Deus conhece o seu coração. Ele já sabe o que você sente. Mas é importante você verbalizar, pois é uma forma com que você estará colocando essas emoções para fora de você, e não apenas para fora de você, mas no trono de Deus, fazendo como Davi, entregando para que Deus possa fazer a sua justiça, e não tomando a justiça nas suas próprias mãos. No ponto 2, diz, diga a Deus tudo o que está sentindo. Como falamos anteriormente, procure não ocultar nada. Não use meias palavras. Não procure palavras bonitas para falar com o Senhor nas suas orações, mas procure sinceridade no seu coração. Fale sobre a sua raiva, sobre a sua mágoa, sobre a sua decepção. Fale o que você está sentindo no momento. E o ponto 3, diga também o que você tinha vontade de fazer com a pessoa que te ofendeu. Ora, o Senhor já sabe o que veio no seu coração. Às vezes alguém te causa raiva que você pode pensar assim, se eu pego essa pessoa, eu soco ela, ou eu mato ela, ou então eu faço isso com ela. E você então fica com vergonha de falar isso para o Senhor, sendo que o Senhor já sabe daquilo que você tem vontade de fazer com essa pessoa. Então, seja sincero. O Senhor já sabe, logo não há por que esconder. E quando você desabafa, coloca no trono do Senhor, você também estará colocando aos ouvidos do Senhor, pedindo a Ele que te ajude a controlar essa vontade. E, nesse sentido, ouvir a si mesmo vai ajudar você a se controlar. E no ponto 4, diga para o Senhor o que você gostaria que Ele fizesse com aquela pessoa. Ora, todos nós gostamos de entregar as nossas soluções prontas para Deus e pedir que Ele execute. Mas é importante que submetamos essas vontades nossas sob a vontade de Deus. Mas Deus não quer que deixemos de falar sobre elas. Então, quando você está com raiva, conte para Deus e fale para Ele como você gostaria que retribuísse essa injustiça. Como que você gostaria que Deus fizesse justiça? E mais uma vez, não tente esconder a sua vontade do Senhor, porque o Senhor já sabe. Seja sincero na sua oração. Seja sincero. E o próximo passo, então, é peça ao Senhor para fazer a vontade dele e não a sua. Diga-lhe que, independente do que você está sentindo, você reconhece que a justiça de Deus é maior e mais importante do que a sua vontade. E, portanto, o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. Fazer justiça pertence a Ele, não a você. É importante você dizer que abdica do controle da situação. É importante você entregar a situação no colo do Senhor e pedir que Ele dê a melhor solução. E pedir que Ele faça a vontade dEle e não aquela que você deseja. Você falou da sua vontade para desabafar ao Senhor, para fazer com que o Senhor pudesse ouvir e te ajudar a controlar a sua vontade. Mas submeta essa vontade à santa vontade do Senhor. O ponto 6,
Repita esses passos anteriores quantas vezes for necessário. A raiva leva um tempo para passar. Até lá, fale com o Senhor sobre aquilo que você está sentindo, sempre que necessário. Se precisar falar disso várias vezes ao dia ou na semana, ou enquanto durar este sentimento no seu coração, faça, pois Deus ajudará você a controlá-lo. Lembre-se, ponto 7. Raiva guardada gera explosão ou implosão. Não é bom que você tenha uma crise de raiva e não é bom que você fique doente porque aguentou tudo calado. A raiva guardada, ela gera explosão quando você explode nas suas ações e não consegue controlar aquilo que fez. E depois você se arrepende porque agiu com raiva. Ou a implosão é quando você guarda tudo para você e acaba sendo prejudicado na sua saúde, na sua estrutura, porque você guardou tudo e não compartilhou aquilo que sentiu com ninguém. Por isso, não guarde a sua raiva, mas leve-a para o Senhor. O Senhor também quer te aliviar dela. Assim sendo, queridos irmãos, nós chegamos ao final deste estudo de como o cristão deve lidar com a raiva. Lembre-se, o cristão não ficará livre deste instinto. Sentir raiva é inerente ao ser humano. Mas o Senhor quer nos ajudar a como agir quando estamos com raiva, controlando este sentimento, para que a nossa prática seja compatível com a fé que nós confessamos em Jesus, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Amém.